noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração nesta segunda-feira, dia 22 de junho. E vamos lá ao texto bíblico desta noite, deste dia, Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, essas são ordens dada por Paulo à igreja aos romanos. Lá em Roma tinha uma igreja, e então ele estava escrevendo uma carta dizendo como os cristãos deveriam proceder, como deveria ser a vida doméstica de um cristão, a vida cotidiana de um cristão. Como deveria ser, o dos cristãos. E aqui está: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Não existe nesta escala entre o bem e o mal o meio termo. Não existe a pessoa que não é nem bem e nem mal. Ou você está sendo uma coisa ou está sendo outra, né? Não existe aquela pessoa, nesse caso, neutra. E aí ele continua e diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Então, aí já é algo a mais. Não é só o amor sem fingimento, mas o amor dedicado, o amor fraternal dedicado. Isso é muito mais fácil falar do que fazer, porque quando nós escolhemos amar as pessoas, nós nos expomos, nós ficamos vulneráveis. Toda pessoa, quando Jesus resolveu amar-nos, quando Deus resolveu amar-nos acima até mesmo do seu próprio Filho, quando Ele resolveu amar-nos de tal maneira, Ele enviou Jesus. E quando Jesus resolveu amar-nos de tal maneira, se entregou na cruz do Calvário no nosso lugar. Jesus ficou exposto a todo tipo de injúria, a todo tipo de blasfêmia, de insulto. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, diz a Bíblia. Ele esvaziou-se de si mesmo. Isso porque escolheu nos amar. E quando você escolhe amar, quando você escolhe amar o seu próximo, então o egoísmo, ele tem que dar lugar ao esforço. Esse amar dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si própria, que já está dizendo que o egoísmo tem que ser substituído pela honra ao próximo. E ainda continua: não sejais descuidados do zelo. Então, é muito fácil você ver uma pessoa zelosa
pelas coisas de Deus, ela busca fazer com capricho tudo que ela vai fazer para o Senhor, ainda que seja uma coisa simples, ela busca fazer da melhor forma possível. Isso chama-se zelo. E nós podemos ter cuidado com o nosso carro, nós podemos ter cuidado com a nossa casa e de repente não ter nenhum cuidado com a nossa vida espiritual. Nós podemos ter cuidado com o nosso cabelo, com a nossa pele, até mesmo com a nossa saúde, e muitas vezes não temos cuidado com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia nos orienta o quê? Que nós não devemos ser descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito. Ser fervoroso no espírito não é aquela pessoa que faz um monte de barulho, não. É ter o espírito sempre crente, é ter o espírito sempre voltado para a fidelidade da palavra de Deus. Isso é ser fervoroso, é crer em todo tempo, em qualquer circunstância. Isso é ser fervoroso. Então, servir ao Senhor. Então, não sejais descuidados no zelo, mas servi ao Senhor. Sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Então, tudo isso não é para nós, é para o Senhor. O zelo é para com o nosso relacionamento com o Senhor. É disso que nós devemos cuidar muito mais do que qualquer coisa pertinente a nós mesmos. O nosso relacionamento com o Senhor. E então, o último versículo que nós lemos diz: alegrai-vos na esperança. Pensa numa coisa que é difícil. Quando nós estamos esperando, eu digo isso de uma forma natural, né? Para que você entenda esse paralelo. Quando nós estamos esperando um ônibus e ele se atrasa, ainda que ele se atrase, e a gente costuma ou sabe que aquele ônibus deveria estar ali ou sair daquele lugar naquela hora e ele ainda não chegou ou não está ali, então nós começamos a ficar inquietos, ansiosos, irritados. Não é assim que acontece? Ou perplexo porque e a Bíblia nos diz aqui, alegrai-vos na esperança. Quanto mais a esperança, que a Bíblia nos fala da esperança bendita, que é a vinda do Senhor Jesus, ou até o tempo de nós partirmos e estarmos com Ele. Você pode imaginar, né, como é que nós devemos nos alegrar na esperança? Existe motivo para você se alegrar nesta esperança. Eu espero a redenção da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, que ele se torne incorruptível, de tal forma que a morte seja tragada pela vida, seja vencida como foi vencida por Jesus quando ressuscitou dentre os mortos. Então, a esperança deve ser um motivo de alegria, não a esperança humana por coisas terrenas. Eu estou dizendo da esperança bendita, da esperança eterna. Cada dia que passa, nós nos aproximamos e é certo que vai acontecer conforme o Senhor disse. Então, não fique alardeado pelas coisas que estão acontecendo. Eu vejo as pessoas com tanto medo, mas se você observar as profecias bíblicas, elas falam de coisas maiores e piores do que essa praga
que atingiu o mundo à medida que o tempo se aproxima. A Bíblia chama esse tempo de princípio das dores, que haveria pragas, terremotos, violência, o amor se esfriaria, e todas essas coisas iam acontecer neste tempo. As pessoas às vezes ficam assustadas porque está acontecendo, mas é o cumprimento da palavra. É claro que nós não vamos nos entregar a isso, mas não vamos também nos descabelar, ficar ansiosos ou extremamente preocupados ou temerosos. Deus é fiel. Deus é fiel. E a palavra que ele nos diz é: alegrai-vos na esperança, não nesta esperança humana, mas a esperança eterna. Sede pacientes na tribulação. Nesse tempo, nós sofremos tribulações, né? Quem não está passando por uma tribulação? Quem não está sofrendo, seja por doença, por finanças e até mesmo por desgaste emocional nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Há muita incredulidade, muita perversidade, muita maldade no mundo em que nós estamos vivendo. E por isso, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. E quando estivermos passando por tribulação, vamos ser pacientes, porque Deus é fiel e Ele não permitirá que uma tentação venha acima daquilo que nós podemos suportar. E a outra coisa muito importante é perseverai na oração. Eu orei uma vez, eu orei 2 vezes, eu orei 3 vezes, eu orei 10 vezes. Deus não respondeu. Pois é, continue orando, não repetindo as mesmas coisas. Deus tem 3 maneiras de responder e Ele sempre vai responder às nossas orações. Deus vai dizer sim e atender prontamente a oração, ou vai dizer espere. Às vezes nós precisamos treinar a nossa paciência e às vezes Deus vai dizer não. Nós temos que estar sensíveis a isso. Às vezes estamos pedindo coisas para o Senhor e Ele está dizendo não. Tem um pastor na nossa igreja que ele diz assim: aquilo que não tem solução, resolvido está. Então, você não tem que ficar mais tentando ou se preocupando, ansioso por aquilo que não tem solução. Não tem. Então, não busque. Não perca mais tempo com aquilo, porque aquilo não vai mudar. Existem coisas que não vão mudar, existem coisas que não vão acontecer, e você não pode sucumbir a isso. Davi queria construir o templo, e Deus disse não para ele. Então, não aconteceu. Então, Moisés queria entrar na terra e Deus disse não. E o não já foi o suficiente. É isso que nós temos que entender. José queria voltar para a terra de Canaã. Deus disse não. E a única vez que Moisés pisou na terra, José pisou na terra de Canaã depois que ele foi para o Egito, foi para enterrar o seu pai. E ainda assim, o povo lá da terra de Canaã falaram assim: grande essas lágrimas dos egípcios, chamaram José de egípcio. Então, José, ele era o Zafanate Paneia, lá no Egito. Em Canaã, ele era apenas o José. Mas lá no Egito,
Aonde Deus o queria, ele era o Salvador do mundo. Então, estar aonde Deus quer, sintonizar o nosso coração onde Deus quer, é o que é mais necessário para nós, porque aonde está a vontade de Deus, ali está todo o suprimento de todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que não vamos ter tribulações ou sofrimento, mas quer dizer que o Senhor estará conosco e nós seremos mais do que vencedores. Deus abençoe a tua vida.